no versículo 9, ainda na sequência, ele diz: estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Quem são essas pessoas? Os descendentes de Noé. Quem são? Tem alguém aqui que é descendente de Noé? Tem alguém aqui? Irmã Irene é descendente de Noé? Hã? Irmãos, essa aliança é uma aliança inclusiva. Ela abrange Noé, seus filhos e toda a sua descendência. Sabe o que significa? Que eu estou nessa. E você também está. Você vai dizer, então quer dizer que Deus fez um pacto comigo? Sim. Deus fez um pacto com você logo depois que as águas do dilúvio baixaram. Você não tinha nascido ainda, mas Deus fez um pacto com Noé e com a sua descendência. E todos aqui, todos, são descendentes de Noé. São filhos ou de Sem, ou de Jafé, ou de Cão. De Cão eu não quero ser, mas não tem jeito. Ou você é filho de Sem, ou você é filho de Jafé, ou é filho do Cão. Do Cão não, né? De Cão você é filho. Não há como escapar. Nós podemos, talvez, com alguma dificuldade, nós podemos traçar a ocupação geográfica dos descendentes desses filhos de Noé, e veremos isso mais para frente, o modo como os filhos de Noé se espalharam pelo mundo. E nós temos aí os povos semitas, descendentes de Sem. Dizem que os jafetitas se espalharam pela Europa. Dizem que os camitas se espalharam por Canaã, Palestina, Egito. Então, nós temos aí os povos se espalhando pelo mundo. Depois de Babel, todos os descendentes ali de Sem, Cão e Jafé se espalhando pelo mundo. Isso acontecendo numa velocidade grande até chegar até nós aqui. E essa aliança é válida e continua ainda hoje. Milhares de anos se passaram e Deus olha para nós, descendentes de Noé, e se lembra e diz: eu tenho uma aliança com essas pessoas. Mas essas pessoas são perversas. Há tantos incrédulos no mundo, pessoas ateias, que odeiam a Deus e a sua palavra. Sim, mas ele se mantém fiel a essa aliança. Ele fez uma aliança com a humanidade inteira, lá nos dias de Noé, com Noé e com os seus descendentes. Essas pessoas que vivem lá fora, que vivem no pecado, na podridão, zombando de Deus, são anti-Deus, inimigos de Deus, odeiam a Deus, odeiam a sua palavra, odeiam o seu povo, mas Deus olha para elas e se lembra: eu tenho uma aliança com elas. E eu não vou quebrar essa aliança. Essa aliança vai perdurar até o fim. Mas eles são rebeldes. Mas eu sou fiel. E eu vou continuar leal à aliança que eu fiz com Noé e com os seus descendentes. E não somente com eles. Veja o versículo 10, veja a abrangência dessa aliança. E com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, com todos os animais da terra. Deus fez uma aliança com todas as pessoas, com todas as aves e com todos os animais. É fantástico isso. É uma aliança de Deus que é inclusiva. Alcança todos. Isso é repetido. Isso é tão enfatizado no texto. Deus quer realçar isso. Isso é repetido no versículo 12. Versículo 12 disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. É uma aliança que não tem fim. Ela perdura até o fim do mundo. Não há como cancelá-la. Não há como anulá-la. E ele realça, é uma aliança feita com todos os seres viventes, homens e animais. Ele repete isso no versículo 15. Ele diz no versículo 15: então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. No versículo 16 ele repete: o arco estará nas nuvens, vê-lo-ei, me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra.
E realça isso. Ele quer realçar. A minha aliança abrange a todos, homens e animais. E ele prossegue então, depois de afirmar isso, que faria essa aliança, ele realça algo mais. Notem, prestem atenção num outro detalhe aqui. Ele diz assim: eis que estabeleço a minha aliança. Por que ele realça tanto isso? Se os irmãos olharem, a expressão minha aliança aparece no 9, versículo 9. Aparece no versículo 11, minha aliança. Ele não fala nossa aliança. Versículo 12, minha aliança. Versículo 15, minha aliança. Ele não fala nossa aliança ou a aliança, ele fala minha aliança. Por quê? Há um significado importante nisso. Ele está dizendo, essa aliança é só minha. Ela é o que nós chamamos, quando estudamos as alianças do Antigo Testamento, ela é uma aliança unilateral. É uma aliança em que só um lado se obriga. É uma aliança que Deus faz com o homem em que ele fala assim, a minha parte nesse acordo, a aliança é um acordo, é um pacto. A minha parte nesse acordo é fazer isto, isto e isto. A sua parte é não fazer nada. É isso. Mas como? É isso. Essa é a aliança. Eu me comprometo nesse pacto, nesse acordo, eu me comprometo a fazer isto e isto. E a sua parte, os seus deveres são zero. Nada. Você não tem que fazer nada. A aliança unilateral, ela é consequentemente incondicional. O que significa isso? Incondicional. Não há condições para Deus cumprir. Deus não chega para nós e fala assim, olha, se os seus descendentes forem obedientes. É diferente da lei mosaica, a aliança mosaica é condicional. Se eles forem obedientes. Mas essa aliança não é condicional, ela é incondicional. Ele não diz para Noé, se os seus descendentes forem obedientes. Se os seus descendentes me amarem, se os animais do campo forem animais bonzinhos. Não. É incondicional. Ele diz, eu vou fazer isso. Independe do que vocês vão fazer. Meus irmãos, graças à bondade de Deus, essa aliança é incondicional e unilateral. Porque se essa aliança fosse condicional, nós teríamos um dilúvio todo dia na terra. Todo dia tem que fazer uma arca. Todo dia um novo dilúvio. Se fosse condicional essa aliança, se Deus dissesse, olha, eu só vou parar de destruir a terra quando o povo for obediente. Meus irmãos, não ia ter condições. A humanidade estaria extinta já há muito tempo. Mas é uma aliança unilateral e incondicional. Não importa o que o homem faça, essa aliança vai perdurar.